Bem-vindos a mais um podcast da Alesp. Hoje a gente vai entender melhor sobre um estudo feito por um projeto, né, aqui que envolve Unicamp, USP, também a Polícia Científica de São Paulo e de Sergipe e a Polícia Federal. É um projeto muito bacana que envolve, então, duas universidades aqui do estado de São Paulo, muito importantes, que estão aqui no estado de São Paulo. E a gente recebe o professor José Luiz da Costa, ele que veio lá de Campinas hoje para participar do nosso podcast e explicar melhor os resultados desse estudo muito interessante que traz ali um novo olhar, traz um novo alerta, acho que a gente pode dizer assim, né, professor, sobre o uso de drogas aqui no estado de São Paulo, aqui no Brasil talvez, né, mais focado aqui no estado de São Paulo, porque foram as amostras que vocês tiveram acesso. Uma nova droga, então, que está sendo talvez comercializada, que está tendo uma... passando aqui por o estado de São Paulo. Então, obrigada por participar aqui com a gente. Já vou pedir até então para você explicar um pouquinho sobre o que vocês descobriram nesse estudo, qual que é essa nova droga. Olá, obrigado pelo convite, uma satisfação estar aqui hoje. Nós estamos falando de um estudo que foi feito, como você disse, em parceria com a Universidade de São Paulo, a Universidade Estadual de Campinas e a Polícia Científica de São Paulo, nesse caso, onde foram identificados pela primeira vez no Brasil a presença de nitazenos. Nitazenos nitazenos é um grupo grande de substâncias químicas que, do ponto de vista farmacológico, nós chamamos essas substâncias de opioides sintéticos. Então, esses nitazenos eles foram identificados em amostras de drogas apreendidas aqui no estado de São Paulo. Isso chama a atenção da gente porque os opioides eles são um grande problema de saúde pública em outros países, como os Estados Unidos, como o Canadá, em alguns países da Europa e na Oceania. Mas o Brasil não tem grandes problemas com abuso de opioides. Outro problema que chama a atenção logo de cara é que os nitazenos eles são substâncias farmacologicamente muito ativas, eles são muito, muito potentes. Então, assim, eles chegam... quando a gente fala de opioides, a gente sempre compara com a morfina, que é um medicamento conhecido, um opioide conhecido. Os nitazenos eles chegam a ser centenas de vezes mais potentes do que a própria morfina. Essa potência ela reflete muitas vezes num risco aumentado de uma intoxicação aguda e mesmo de morte por intoxicação. E até morte acidental também, nesse caso, pode ocorrer, a pessoa... o usuário, né, de droga, ele fazer uso dessa droga e sem querer passar ali do nível e pode também causar morte. É uma morte acidental ou uma overdose, seria? Na verdade, o termo pode se confunde aí, né? Porque o que acontece, quando a gente está falando desse uso como droga, a pessoa que usa, ela não faz ideia da dose que está sendo utilizada. Muitas vezes a pessoa nem sabe que tem o nitazeno lá dentro. Então, existe sim um risco grande da pessoa ter uma overdose com essas substâncias e chegar a morrer por causa do uso dessas substâncias, sim. Até onde a gente sabe, ainda não temos relatos de casos de morte relacionados com nitazenos no Brasil. Por outro lado, também, são poucos os laboratórios de toxicologia no Brasil que conseguem detectar essas substâncias. Então, pode ser que nós tenhamos uma subnotificação de casos também. Tá? Mas no resto do mundo, onde o problema com os opioides são mais comuns, os casos de intoxicação fatal com nitazenos são relatados com frequência semanal. Até porque são, como você ressaltou, né, são dados novos ainda aqui no estado. O estudo de vocês foi pioneiro também, né, nesse sentido de identificar que tem, de fato, o nitazeno aqui em São Paulo? Sim, sim. Não só em São Paulo, no Brasil. É a primeira vez que é reportado a presença do nitazeno no Brasil. Reportado no estado de São Paulo, mas também, se falando em dados nacionais, é a primeira vez que se reporta. Se a gente for um pouco mais longe, mesmo dados de América Latina, não há dados na América Latina sobre a presença dos nitazenos.
Nossa. Então, assim, é a primeira vez que nós estamos falando da presença dos nitazenos em drogas apreendidas aqui na região, no nosso Cone Sul aqui. E no estudo também vocês ressaltam que o nitazeno, nessas amostras, ele foi encontrado em matriz herbal. Queria que você explicasse o que isso significa. Essas análises elas foram feitas em drogas apreendidas. E a maior parte das drogas apreendidas que nós analisamos foram drogas que elas são conhecidas popularmente como as drogas K. Então, só contextualizando, drogas K, o que a imprensa, a população chama de drogas K, para a gente no laboratório, a gente chama essas substâncias de canabinoides sintéticos. É um outro grupo de droga, diferente dos opioides, que são drogas que imitam o efeito da maconha. Eles não são a maconha, eles não têm THC, não têm canabidiol, não tem nada a ver com a maconha. São moléculas feitas em laboratório também para imitar o efeito da maconha e que aí para imitar a maconha, elas são misturadas com plantas secas, por isso o herbal, e aí elas vão ser fumadas. Então elas são uma planta seca, onde o traficante misturou esse princípio ativo, e aí isso vai ser fumado. Aonde que os nitazenos estavam presentes majoritariamente? Nessa droga K. Então, na mesma droga, nós tínhamos a presença de canabinoides sintéticos e dos opioides nitazenos, misturados na droga. O que traz outro problema. Nós não sabemos o efeito farmacológico, o efeito tóxico do canabinoide sintético sozinho, às vezes, porque são poucos os estudos farmacológicos a respeito dos canabinoides sintéticos, são poucos os estudos sobre os efeitos farmacológicos dos nitazenos sozinhos. E a combinação deles, pior ainda. Isso é um outro dado que a comunidade científica internacional ficou muito atenta com essa nossa publicação. Porque para todo mundo também foi a primeira vez que teve esse relato de misturas de canabinoides sintéticos e opioides sintéticos e nitazenos juntos sendo vendidos. Eu quero aproveitar até isso, né, para você contar um pouco pra gente da publicação até do artigo, para que todo mundo entenda o tamanho dessa descoberta, né, porque foi então um artigo publicado em uma revista científica internacional, ou seja, já teve o que a gente falava, né, muito na época da pandemia, já foi revisto pelos pares, né, isso. Então queria que você contasse disso também. Uma publicação científica desse tipo, ela, para ser publicada, antes ela passa pela revisão de pelo menos 3 pessoas. O editor da revista e 2 pareceristas independentes e anônimos, que leram o nosso trabalho, avaliaram o nosso trabalho e disseram para o editor, olha só, esse trabalho tem qualidade e merece ser publicado na revista. Então, é o que a gente fala de revisão pelos pares, né? Então, o trabalho ele foi revisado por 2 pareceristas independentes e depois o editor ainda teve que avaliar os pareceres e concordar com os pareceres para ir publicar esse nosso artigo. Então, isso tudo referenda ainda o nosso achado. E também, então, trazendo a atenção da comunidade internacional para os estudos aqui do estado de São Paulo, né? Com certeza. Bom, esses novos opioides, pode falar opioide, né? Tá opioide, certo, que eu estou usando aqui o conceito. Certeza. Então, eles têm o mesmo efeito da morfina, mas são quimicamente diferentes. É isso que vocês mostraram no estudo, né? Isso significa que eles têm um impacto diferente no organismo? O que acontece é assim, a estrutura química deles, dos nitazenos, é diferente da estrutura química da morfina. Só que o lugar no cérebro aonde ele vai se ligar para causar o efeito é o mesmo. Então, no seu cérebro, no meu cérebro, no cérebro de todo mundo que está nos ouvindo, nós temos receptores que a gente pode fazer uma analogia como se fosse lá a fechadura de uma porta. O que a droga faz, a morfina ou o nitazeno? Ela vai ser a chave que encaixa nessa fechadura. Quando essa chave encaixa nessa fechadura e encaixa perfeitamente, ela abre essa porta. Abrir a porta, nesse caso, seria causar o efeito. Então, tanto a morfina quanto os nitazenos conseguem ligar nessa fechadura.
A diferença da morfina para os nitazenos é que o encaixe do nitazeno com a fechadura é muito melhor. Ela encaixa muito Mais melhor fácil, de certa forma. do que a morfina. Então ele tem uma ligação muito melhor com o receptor lá no cérebro do que a morfina. Então, o que isso traz de consequência? Essa ligação melhor, o que ele traz de consequência para a gente? Eu preciso de quantidade, isso significa assim, ele vai ser mais potente. Consequentemente, eu preciso de quantidades muito, muito, muito pequenas para causar efeito. Então, se você, vamos comparar assim, se você precisaria de 100 miligramas de morfina para causar uma analgesia, porque eles são analgésicos. Para o nitazeno, você precisaria de 1 miligrama. Nossa. Então, uma quantidade 100 vezes menor. Causaria o mesmo efeito. Então, eles ligam no mesmo receptor, por isso que eles pertencem à mesma classe farmacológica, mas têm potências diferentes. E essa potência reflete em quantidade necessária para causar o mesmo efeito. Então acaba sendo uma droga que, do ponto de vista do usuário, ela é mais interessante porque ele compra menos para ter o mesmo efeito? Seria isso? Eu vou fazer o contrário. Para o traficante, ela é mais interessante. Tá. Porque o que acontece? Ele não precisa carregar um tijolo de 100... Se ele carregar um tijolo de 100 gramas, ele tem uma quantidade X de dose de morfina. Se ele carregar 1 grama de nitazeno, ele tem absolutamente a mesma quantidade de doses. Só que concorda que é muito mais fácil ele esconder 1 grama do que 100 gramas? Escalona isso agora para uma carreta. Então, se antes você precisaria de uma grande quantidade de droga tradicional para você ter lucro, agora você precisa de uma quantidade muito menor, uma quantidade que cabe no bolso, cabe numa mochila, é a quantidade que você tem milhares de doses. Então, para o tráfico, é muito interessante você trabalhar com uma droga muito potente, porque é mais fácil de você esconder, mais fácil de você transportar. O valor, vamos dizer assim, o valor agregado dessa droga é muito maior. Nossa, então torna muito mais atrativo, né, para eles do ponto de vista de vender, e também é uma droga que causa muita dependência. Ele é altamente dependente por ser também tão potente. Agora, se eu voltar agora um pouco pro usuário, e voltando com essa ideia da potência, um problema que vai ter pro usuário da droga ser mais potente é pequenas quantidades a mais causam efeitos muito maiores. Então, a chance de você ter uma intoxicação aguda, ou uma morte com uma intoxicação aguda, fatal, agora é maior. Porque a quantidade de efeito e a quantidade tóxica é muito próxima. Então, esse é um problema agora, para quem está usando. Bom, quando você fala... Perdão. Não, pode continuar, por Quando favor. você fala de dependência, dependência é algo intrínseco da classe dos opioides. Todos os opioides, eles trazem consigo um problema sério de dependência. Tanto a morfina, que já é um medicamento tradicional, a heroína, que era uma droga clássica de uso, e os opioides, agora o nitazenos, o fentanil, também. Todos eles trazem consigo o problema da dependência. A dependência dos opioides é uma dependência difícil de ser tratada. Eu até vou abordar esse assunto também, porque a gente tem um problema muito grande, né, nos Estados Unidos, sobre dessa epidemia de opioides. Eles têm várias ondas lá de opioides, e como você disse no começo da nossa conversa, aqui no Brasil não é um tipo de droga que é tão consumida. A gente foi o estudo de vocês trouxe, então, o primeiro registro na América Latina até. Mas eu vou abordar isso daqui a pouquinho, porque eu queria falar um pouquinho sobre o acesso nessas drogas, essa parceria até com a Polícia Científica, essas amostras. Você disse, né, que conseguiu com a Polícia Científica, mas são amostras de todo o estado, é isso? Isso. O que acontece? Neste trabalho específico, ele foi feito junto com o Núcleo de Exames de Entorpecentes, que dentro da estrutura da Polícia Científica de São Paulo, ele é o laboratório de referência da Polícia Científica de São Paulo para análise de drogas. Ele analisa prioritariamente amostras de capital e Grande São Paulo, tá?
Mas, se algum núcleo do interior da polícia científica tem uma apreensão de droga e que precisa de uma análise mais refinada, o núcleo do interior encaminha a amostra para esse núcleo de exames de entorpecentes fazer esse exame complementar também. Então, no estudo, existem amostras que são originárias da capital e Grande São Paulo, mas também algumas amostras que devem ter vindo do interior do estado de São Paulo também. Provavelmente, né, a maior parte das amostras são do capital e Grande São Paulo, tá? É até interessante a gente falar sobre esse ponto, né? Porque até antes de gravar eu te perguntava onde aqui de São Paulo se encontrou e, na verdade, as amostras elas não têm essa localidade, né? Não tem como falar, encontramos essa droga na Cracolândia, encontramos na região oeste do estado. Então, na verdade, num geral, e provavelmente como você trouxe pra gente, na região metropolitana e na capital de São Paulo, provavelmente tem uma maior circulação, mas tá no estado todo. Já é possível identificar isso. Pelo menos, que eu posso ter certeza para te falar, Campinas e Americana, com certeza, porque a nossa região ali também, onde o SPECT hoje, né, esse projeto dessa parceria da Unicamp, USP e Polícia Científica atua hoje, principalmente aqui na capital e Grande São Paulo, Campinas e Americana. Por razões óbvias, né, a gente tem a Unicamp ali do lado, então, com certeza, Campinas, Americana, capital e Grande São Paulo, a gente já teve detecção de nitazenos, tá? Agora, provavelmente isso acontece em todo o estado de São Paulo. E você diz, se a gente não tem essa localização geográfica, não teve nesse estudo, porque não era o escopo desse estudo agora. Nesse momento do projeto, o que nós estávamos propondo foi a primeira aproximação de USP e Unicamp com a polícia científica nesse sentido desse projeto em drogas sintéticas. Nós estamos agora numa fase de propor novas iniciativas, uma fase 2 desse projeto, e nessa fase 2 do projeto agora com novas etapas, e numa fase de novas etapas, agora sim pensando nessa parte de geolocalização também, porque isso é importante para a parte de inteligência policial. Isso com certeza ajuda muito na parte de inteligência policial. A gente até falava, né, sobre uma importância desse estudo ser feito com uma base mais regular, justamente para ir cada vez mais afunilando, porque esse foi o primeiro passo, foi para entender que de fato temos essa droga circulando aqui e os efeitos nocivos na saúde das pessoas, dos usuários de droga. Então, o segundo passo e a importância de ter esse estudo feito anualmente, né, para conseguir ir afunilando. Sim, isso é muito importante. O Brasil ele é carente de dados sobre novas substâncias psicoativas, que é o grande grupo onde os nitazenos e os canabinoides sintéticos eles se enquadram. São poucos os relatórios que nós temos, poucos as bases de dados que nós temos, e junto com o artigo foi publicado agora no mês de junho o primeiro relatório elaborado pela Polícia Científica de São Paulo, em parceria de novo com a USP e com a Unicamp, com um levantamento sobre novas substâncias psicoativas no estado de São Paulo. Então é o primeiro relatório que a gente está conversando muito com a SPTC para que isso seja perene agora também, que isso fique por mais tempo, que continue por mais tempo, porque para organizar políticas públicas, tanto em segurança pública, que é a função lá da SPTC, quanto na parte de saúde pública, eu estou na Unicamp, mas eu fico dentro do hospital de clínicas. Então, essas informações de identificação de drogas, elas ajudam a gente no diagnóstico, no serviço de emergência. Então, ter esses relatórios, eles são importantes para a parte de inteligência de polícia, mas também para a parte de saúde pública, porque isso ajuda a gente a melhorar o diagnóstico. Então, é muito importante continuar essa parceria e que isso avance mais para que a gente tenha esses dados de uma forma contínua. Uma curiosidade aqui que me surgiu, como é que surge essa ideia de começar a pesquisar quem que suspeita que tem essa nova droga? A polícia entrou em contato com vocês? Vocês perceberam talvez alguma tendência? Como é que foi? Eu estou na Unicamp desde 2016, mas
antes de ir para a Unicamp, eu era perito criminal da SPTC. Então eu trabalhava como perito criminal, trabalhei lá de 2002 a janeiro de 2016. Nossa. Aí eu fui para a Unicamp. E tanto eu quanto o professor Maurício Ionamini, que é da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, nós somos professores de toxicologia, e dentro da toxicologia, globalmente, existe essa preocupação com o fenômeno das novas substâncias psicoativas. Então, como a gente é carente de dados, de informações, a gente procurou a SPTC em São Paulo para propor essa parceria e falar, olha só, a gente não está achando informação. A SPTC falou, olha só, a gente também não compila esses dados de forma regular. Falei, então, será que a gente não pode fazer isso juntos? Então foi assim que nasce a ideia do projeto. Muito legal. Aí agora eu vou retomar naquele nosso assunto da gente entender as diferenças, né, entre o que a gente vê nos Estados Unidos e o que pode acontecer aqui ou o que a gente está vendo aqui. Então, no estudo vocês lembram que o país aqui, o Brasil, não tem esse histórico significativo da presença de opioides. Então, já é possível talvez identificar, fazer um exercício aí de futurologia, que o Brasil pode entrar numa linha aí, que nem os Estados Unidos, é que os Estados Unidos têm um número muito grande de usuários dependentes, né, de opioides, ou que, enfim, que se fala muito sobre as ondas, né, do consumo de opioides nos Estados Unidos, e aqui a gente tem outros tipos de droga que acabam sendo mais utilizadas. A gente pode chegar nos Estados Unidos nesse sentido também? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que é preciso ter muito cuidado quando a gente conversa sobre essa parte de drogas e drogas sintéticas, para não ter muito alarde efetivamente. A situação que aconteceu nos Estados Unidos, ela levou décadas para acontecer, e o derrame que aconteceu, ele não aconteceu inicialmente como as drogas ilícitas, ele aconteceu como a indústria farmacêutica, com um acesso muito mais fácil a medicamentos. O nosso acesso a medicamentos opioides no Brasil, ele é muito controlado. Então nós temos um serviço de farmacovigilância com medicamentos opioides que é muito mais restritivo do que era nos Estados Unidos. Lá eles tinham, eu não sei se tem ainda, mas eles tinham uma cultura de prescrição de opioides para qualquer dor mínima. O que não acontece aqui no Brasil. Aqui o opioide que é mais prescrito para você levar para casa é o tramadol, o tramadol, que é um dos opioides mais fracos que a gente tem. Então, assim, o medicamento de dor mais potente que a gente usa aqui no Brasil é um dos opioides mais fracos. Então, assim, eu não acho que a gente caminha para essa situação dessa epidemia de opioides. O que o estudo mostra é assim, é preciso olhar para isso, acompanhar. Não é necessário alarde, não é necessário você ficar com grandes medos agora, mas é preciso atenção. É preciso atenção. Aconteceu na década de 90 o surgimento do crack, né? Aquilo evoluiu. Agora, é melhor a gente olhar. Não acho que nesse momento a gente tem nenhum tipo de risco com opioides, mas é questão de acompanhar. É interessante, porque a gente às vezes fala, né, de novas drogas e tal, viraliza nas redes sociais, o pessoal falando, e não é isso. Na verdade, é um alerta justamente para ter mais atenção. Absolutamente. É necessário a atenção dos agentes públicos que fazem políticas públicas. Monitorar é importante, acompanhar é importante, por isso que esse acompanhamento periódico vai ser necessário. Fazer esse segmento, ter dados nacionais seriam muito importantes para entender se isso está acontecendo no resto do país. Ter dados de hospitais. Então, esse monitoramento ele é importante, mas não é, de forma alguma, situação para ter alarde
e falar sobre epidemia de opioide no Brasil de forma alguma. Bom, então até vou aproveitar, né, esse gancho que você falou, de que é preciso ter dados nacionais. No início a gente também já falava sobre novas etapas do estudo. Então, quais são os próximos passos, o que falta ainda e o que vocês pretendem focar de dados, de novas descobertas sobre a presença de nitazenos aqui no estado, mas no país também? Então, uma coisa importante é que, assim, quando a gente fala de novas substâncias psicoativas, a gente não fala de uma única substância. Você vê que você fala nitazenos no plural, porque nós não estamos falando de uma molécula, estamos falando de dezenas de moléculas diferentes. Hoje nós temos 2 ou 3 moléculas que são as mais prevalentes. O que deve acontecer se segue o mesmo padrão das outras novas substâncias psicoativas? Estes nitazenos que hoje estão presentes, eles vão começar a desaparecer com o tempo. Quando a Anvisa proíbe eles começam a desaparecer do mercado e começam a aparecer novas moléculas. Então, o que o INSPECT vai continuar fazendo, o nosso projeto vai continuar fazendo? Vai continuar fazendo esse monitoramento para ver se se novas moléculas vão continuar aparecendo. E aí vamos continuar alertando se isso vai continuar acontecendo ou não, né? O surgimento de novas moléculas. Isso é uma etapa. Uma outra etapa é que agora, para onde a gente está caminhando também, porque a gente também é universidade, a gente tem que fazer pesquisa também, não é só ficar fazendo monitoramento, não que o monitoramento não seja importante, mas a gente também tem bastante pesquisa básica na universidade. Então, como eu falei, a gente sabe muito pouco sobre a farmacologia dessas substâncias. Então, como que essa substância ela é absorvida, metabolizada, como que ela é excretada. Então, se eu tenho uma urina de um paciente que está intoxicado, essa substância está na urina desse paciente ou é metabólito dessa substância? A gente às vezes não sabe isso. Então, o que nós vamos fazer na universidade também, nessas novas fases do INSPECT? Estudos de metabolismo in vitro. Então, nós coletamos essas amostras junto com a SPTC, purificamos esse material, tudo isso tem autorização judicial. Então, a gente tem o Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo também avaliou esse projeto antes, aprovou esse projeto para que a amostra pudesse ser tirada de dentro da SPTC e levada para a USP, para a Unicamp, porque só assim a gente poderia fazer essa pesquisa. Então, essa amostra ela é purificada no laboratório e aí são feitos estudos in vitro para testar como essa droga é metabolizada. Isso é conhecimento de farmacologia básica que a gente vai gerando também. Mais adiante, a gente vai tentar fazer alguns estudos também sobre predição de efeito. Então, eu estou falando para você, olha, ele causa dependência. Provavelmente eles causam dependência porque são opioides. Mas se você me perguntar, ele causa mais dependência do que a morfina ou menos? Isso existe forma dentro da farmacologia para a gente medir. A gente tem experimentos no laboratório para medir. Isso não tem dado feito ainda. É isso que a gente vai fazer também no banco da universidade também. Eu queria também ver se tem alguma explicação, né, do ponto de vista farmacológico, enfim, toxicológico, porque quando a gente começou a falar muito sobre a epidemia nos Estados Unidos, viralizou muito nas redes sociais vídeos dos usuários sob o efeito dessa droga, dos opioides no geral nos Estados Unidos, que era uma coisa um pouco ali assustadora mesmo, era muito estranho, muitas pessoas ainda compartilham esses vídeos dessas pessoas andando pelas ruas, e aí são pessoas que às vezes elas estão ali com o corpo um pouco torto, né? É um pouco chocante. Como os nitazenos, né, ainda são muito... a gente está entendendo ainda essa presença aqui no estado de São Paulo. É possível dizer que aqui também pode dar esse efeito? Por que o uso dos opioides dá esse efeito no corpo de um usuário? Os opioides, eles são depressores do sistema nervoso, né? Então, o efeito que ele causa, ele vai causar uma sedação intensa na pessoa. Então, a pessoa tem aquele desligamento do corpo, ele vai sentir como se o corpo todo estivesse desligando. Por isso que a pessoa fica naquele estado catatônico quando ele está sob efeito dos opioides.
alguém que usar esse tipo de droga vai ter esse efeito, sim. Tá? Então, isso é um efeito esperado desse tipo de droga. E isso é o que é observado tanto para o fentanil. Esses vídeos que você vê nos Estados Unidos são vídeos geralmente um pouco mais antigos e geralmente aqueles vídeos são mais relacionados com o fentanil, que é um opioide também, mas os nitazenos eles estão presentes nos Estados Unidos também, mais de uns 2 anos para cá, 1 ano e meio para cá, mais ou menos. É super recente lá também. Bem recente lá também. Acho que uns 2 anos para cá talvez seja o número mais adequado. Mas o efeito é bem parecido. O efeito vai ser bem parecido. Uma coisa que é importante falar é que os opioides, eles possuem antídoto. Um antídoto dentro da toxicologia é uma substância que a gente dá para reverter o efeito tóxico da droga, né, nesse caso. Então existe um antídoto muito eficaz para tratar a intoxicação por opioides. Nos Estados Unidos, política pública você ter disponível esse antídoto em várias regiões diferentes. Então você tem inclusive grupos de redução de danos que fornecem o antídoto, o naloxona, para pessoas que fazem uso dos opioides. Porque isso é feito como um spray nasal. Uma pessoa começou a se sentir muito mal, começou a achar que o corpo está travando, ela faz a auto-administração do spray nasal e consegue reverter essa intoxicação. Para outras drogas, a gente nem sempre tem esse antídoto. Então, por exemplo, para cocaína, a gente não tem antídoto para intoxicação por cocaína. Infelizmente. Então, as intoxicações por cocaína, quando elas acontecem, elas são muito graves porque não temos como antidotar. Opioide, agora eu falo mais específico para os meus colegas da área da saúde. É sempre importante para a equipe do SAMU, para a equipe da emergência, hoje em dia estar atento aqui no Brasil também para uma possível intoxicação por opioides. Porque a gente demonstrou que existe essa droga hoje no Brasil. Então, quando vai fazer um primeiro atendimento de um paciente, estar alerta que pode existir um paciente desacordado, ficar alerta para possíveis sinais e sintomas de uma intoxicação opioide. Porque o SAMU tem o antídoto na ambulância também. Então, às vezes, usar esse antídoto pode salvar a vida da pessoa. Bom, para a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto Inspect, né? Eu não lembro exatamente do significado de todas essas letrinhas, mas o final do Inspect não é com C e T, é com K e T, porque é Química e Toxicologia, com né? Q e T. Então conta pra... com Q e T, isso. Conta pra gente um pouquinho desse projeto. Esse projeto, o nome dele completo é Investigação sobre Novas Substâncias Psicoativas em Química e Toxicologia. Ele é um projeto que ele nasceu em 2021, uma parceria entre a USP, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, na figura do professor Maurício Iannamini, a Universidade Estadual de Campinas, né, Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Estadual de Campinas, onde eu coordeno essa parte, a Polícia Científica de São Paulo, a Polícia Científica de Sergipe e o Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal. Esse projeto, ele tem um financiamento, ele é um projeto de pesquisa, ele tem financiamento da CAPES, com bolsas de pesquisa, e da FAPESP, aqui no estado de São Paulo. Então, a FAPESP, nossa principal agência de fomento no Brasil, né, de pesquisa, a maior agência de fomento do Brasil, ela financia o Inspect também. Então, ele é um projeto que o objetivo do Inspect é justamente estudar essas novas substâncias psicoativas. Tanto para tentar entender melhor como são as apreensões dessas drogas, por isso o resultado desse artigo, né? Esse artigo é um dos produtos que o Inspect entregou, quanto dados toxicológicos, que a gente consegue gerar lá no CIATOX da Unicamp, no Núcleo de Toxicologia Forense da SPTC e no Laboratório de Toxicologia Forense da Polícia de Sergipe. É uma junção de forças muito interessantes, porque a gente colocou dentro do mesmo projeto as 2 principais universidades do Brasil, a maior polícia científica do Brasil,
que é a Polícia de São Paulo, a Polícia Científica do menor estado brasileiro, que é a Polícia de Sergipe. É um estado pequeno, mas tem uma polícia científica muito bem estruturada. O Laboratório de Química Forense e de Toxicologia Forense de Sergipe é muito bem organizado. O Dr. Ricardo Leal é o perito criminal que toma conta da toxicologia forense lá em Sergipe. Ele consegue mapear muito bem os casos de intoxicação que acontecem lá em Sergipe. Então ele consegue fazer levantamentos muito detalhados sobre novas substâncias psicoativas em Sergipe. E o Instituto Nacional de Criminalística, ele é um laboratório da Polícia Federal, né? Ele tem dentro do Instituto Nacional de Criminalística um laboratório especializado em drogas sintéticas. Então, ali na figura da perita Mônica Paulo, da Luísa Brandão, nós temos ali pessoas muito qualificadas que trabalham com essa parte de drogas sintéticas, analisando drogas sintéticas já há muito tempo. Então nós juntamos todas essas pessoas para fazer um grande projeto. E esse projeto é importante, de novo, para a segurança pública, mas ele também é muito importante para a formação de recursos humanos, porque o INSPECT ele vai ter formado, no final desses 4 anos de projeto, 4 mestres, 4 doutores e 4 pós-doutorados. Tudo isso é formação de novos recursos humanos em química e toxicologia forense. Então é um projeto muito exitoso, que a gente espera continuar com ele agora mais adiante. Esperamos de novo contar com o apoio da FAPESP e da CAPES para continuar com esse projeto de novo. Bom, professor, obrigada por participar com a gente, por ter vindo de Campinas até aqui a sede, né, da Alesp, e por explicar todos os detalhes aí dessa pesquisa. Obrigada pela atenção. Uma alegria. Muito obrigado pelo convite. Essa foi, então, a entrevista com o professor José Luiz da Costa, ele que é professor da Unicamp, explicando aí esse estudo que identificou a presença dos nitazenos aqui no estado de São Paulo, também a primeira vez que foi registrado, não só no estado, não só no Brasil, mas na América Latina também como um todo. A gente volta no próximo episódio.